Para quem não sabe, eu era funcionário público e trabalhava como engenheiro até alguns anos atrás. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Cunhoche, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado à área. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa minha transição de funcionário público e engenheiro até cientista de dados em um dos maiores bancos aqui do Brasil. Bom, e a primeira coisa que eu tenho para falar aqui para vocês é por que que eu era um funcionário público, por que que eu escolhi essa área para seguir lá no começo da minha carreira. Quando eu terminei a faculdade, lá em 2012, ou seja, eu sou bastante velho, tinha uma outra mentalidade, muito diferente do que eu tenho hoje em dia. Então, várias questões aí envolvendo questões familiares, questões, enfim, do meu histórico mesmo, eu queria mesmo ser um funcionário público, eu era concurseiro naquela época, tinha muitos concursos aí por aí, e eu prestei alguns deles e acabei passando num concurso e comecei a trabalhar em 2014 aqui em São Paulo para uma empresa que chama CETESB, que é a Companhia Ambiental aqui do estado de São Paulo, e fiquei trabalhando lá por mais de 8 anos até que eu decidi mudar. E lá na CETESB, o que eu fazia? Eu trabalhava basicamente com a parte de fiscalização de veículos em uso, ou seja, eu cuidava das partes de programas de incentivo para a redução de poluições atmosféricas, tudo que estava relacionado à poluição do ar vinda de veículos, eu estava lá ajudando a cuidar, ou eu estava em alguma das frentes ali, fiscalizando e, enfim, fazendo toda essa parte ali de controle mesmo da poluição. E era basicamente isso que eu fazia, e durante esse meu período que eu estava lá, eu já comecei a trabalhar com alguns dados, então dados de poluentes atmosféricos, e eu fazia isso muito no Excel, e fazia algumas programações lá em VBA mesmo, que eu aprendi lá mesmo, para automatizar alguns sistemas que a gente tinha lá para facilitar os nossos dias. E foi aí que eu comecei a gostar cada vez mais dessa parte de dados. E nessa época ali, mais ou menos 2015, 2017, eu ainda não sabia que existia ciência de dados e a área não estava tão hypada como ela está hoje também. Então, assim, eu não sabia que existia isso, mas eu já trabalhava ali com análise de dados, sem saber exatamente o que eu estava fazendo, era análise de dados, né? Eu sabia que eu estava trabalhando com dados, mas para dar um suporte ali para o meu trabalho de engenheiro mesmo. Bom, eu falei para vocês aqui que eu queria trabalhar como funcionário público, que eu estava trabalhando lá na CETESB como engenheiro, que era a minha formação, mas por que que eu decidi mudar? Por que que eu decidi ir para a iniciativa privada e por que que eu decidi mudar para ciência de dados? Bom, acho que esse ponto aqui é bastante importante aqui nesse vídeo e acho que isso aqui vai dar uma clareza melhor para vocês sobre esse meu processo aqui de aprendizagem, de mudança e de entendimento da minha própria história, da minha própria jornada mesmo. Durante esses meus anos trabalhando lá na CETESB, eu falei para vocês que eu já comecei a trabalhar com dados, não sabia exatamente ali o que que era análise, o que que era ciência de dados, mas fui aprendendo a trabalhar mais com dados e fui me aproximando cada vez mais dessa parte de programação, de dados e tudo mais. Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eu fui gostando cada vez mais dessa área, eu fui entendendo melhor que eu não estava no lugar mais certo para mim, ou pelo menos eu fui mudando, e é normal isso acontecer, tá, gente? Eu fui mudando um pouco a minha mente e vi que eu não estava no mesmo ritmo que a empresa. Tinha muitas coisas que aconteciam que eu não concordava, tinha algumas coisas que eu queria fazer e que não dava, enfim. Isso, às vezes isso acontece nas empresas, outras empresas também, mas eu estava sentindo que ali já não estava sendo mais o meu lugar, assim, não estava mais me encontrando lá, e eu fui mudando mesmo, assim, o meu jeito e estava me sentindo cada vez mais deslocado, né, descolado ali com a cultura da própria empresa. Isso foi se juntando com a minha vontade de mudar para a área de dados e a área estava ficando cada vez mais exposta, mais hypada, e eu fui entendendo o que era análise de dados, o que era ciência de dados e fui pesquisando e gostando cada vez mais. Foi aí que mais ou menos lá em 2020, 2021, enquanto eu estava fazendo meu mestrado, eu estava trabalhando, comecei a fazer meu mestrado ali em 2020, e mais ou menos nessa mesma época eu decidi começar a estudar para ciência de dados de fato, né? Estudar especificamente para virar um cientista de dados. Eu já estava na minha cabeça ali que eu queria mudar de área e que eu queria mudar de empresa também. Então eu comecei a estudar mais especificamente, fiz alguns cursos ali gratuitos. Eu já fiz algum vídeo aqui explicando sobre os cursos que eu fiz até me tornar um cientista de dados. Fiz alguns cursos gratuitos, outros pagos, enfim, demorei mais ou menos um ano ali estudando especificamente para ciência de dados, bem nessa época que estava bastante conturbada, né, porque a gente estava passando por uma pandemia também. E nesse tempo, as áreas de tecnologia, elas também estavam ficando cada vez mais em evidência e cada vez mais aquecidas, porque o mundo de tecnologia deu um boom nessa época, né? Então, assim, tinha muitas oportunidades surgindo também para quem
estava na área de tech e ciência de dados não era diferente, porque tinha muitas oportunidades aí surgindo também nessa época. Aí agora a gente entra numa outra etapa, e nessa época eu estava estudando tudo ao mesmo tempo, eu tinha que formular como que eu ia entrar para a área de dados sem ter uma experiência de fato como um cientista de dados. Mas antes de ir para o próximo tópico, eu preciso falar aqui do patrocinador desse vídeo, que é a Bitrix24, e ela está ajudando a gente a manter o nosso canal aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem dentro da Bitrix24, que é a automação robótica de processos, que vai ajudar vocês a criar um fluxo automatizado das tarefas que você tem aí na sua empresa, organizando e facilitando o dia a dia da sua empresa. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas facilidades, como que a gente cria, como é fácil criar um fluxo automático aqui, e eu vou fazer um fluxo genérico para o nosso caso, que é para a criação de um modelo de machine learning, mas você pode criar um fluxo aí para tarefas aí da sua empresa mais específicas aqui do que o meu caso. Beleza? Então vamos lá. Eu já estou aqui na minha área da Bitrix24 e vou entrar aqui dentro de automações, fluxo de trabalho e trabalhos no meu feed. E aqui dentro eu posso criar um novo fluxo de trabalho. Eu vou criar aqui um nome, né? Modelo de Machine Learning. Vou criar esse fluxo aqui mais genérico. E aí, eu vou colocar aqui para ele aparecer no meu feed, vou entrar nele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas tarefas dentro dele para serem criadas automaticamente, ou seja, um fluxo mesmo. E dentro desse fluxo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tarefas de aquisição de dados, toda a parte de criação mesmo de um modelo, né? Então, primeiro eu vou colocar entendimento do negócio, depois aquisição de dados, tratamento, criação do modelo e acompanhamento. Acho que eu vou colocar essas 5 tarefas aqui, que são mais gerais mesmo, né? Então, configurar aqui o fluxo de trabalho. Eu vou colocar um processo sequencial e aí vocês vão ver aqui que vai ser bem fácil mesmo da gente mexer nele aqui. Então, título eu vou colocar modelo. E aí aqui dentro desse modelo eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas tarefas, né? Então, criar tarefa aqui. Então, a primeira tarefa que a gente vai criar vai ser o entendimento de negócio. E aqui eu coloco o nome da tarefa. E depois disso, vou colocar um outro aqui. E aí eu vou dar um nome de aquisição de dados. Aí depois da aquisição de dados a gente tem o tratamento. Vou colocar já um modelo de machine learning aqui, para a gente acelerar. Dentro do modelo aqui eu já vou colocar o treino e o teste, tá? E aqui depois eu vou criar um só para acompanhamento, tá? Terminei aqui o meu fluxo, agora eu vou salvar aqui, ele já vai estar pronto aqui para a gente e eu já posso iniciar esse meu fluxo aqui, ele vai criar as tarefas sequencialmente para mim. O que eu tenho que fazer agora? Dentro dos meus fluxos de trabalho aqui, eu vou clicar em iniciar e modelo de machine learning, que é esse fluxo que eu acabei de criar. Aí o fluxo de trabalho aqui eu vou colocar em próximo, o nome eu vou colocar modelo de machine learning e pronto. Ele já criou as tarefas aqui para mim e eu vou ter que ir seguindo essas tarefas, ou seja, depois que eu terminar uma tarefa, eu vou entrar em outra, vou fazer essa tarefa, ele criou já a sequência exata que eu preciso seguir para terminar o meu modelo de machine learning. É lógico que isso aqui foi um exemplo mais simples, mais fácil, mas você pode automatizar aí as tarefas da sua empresa, as tarefas de CRM e tudo mais que você tiver aí na sua empresa. Lembrando que você pode se cadastrar na Bitrix24 de forma gratuita e é um gratuito para sempre. Além disso, você pode fazer um teste grátis também do perfil profissional por alguns dias, sem precisar colocar o seu cartão de crédito para fazer esse teste, o que é muito legal. Para quem se interessou, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado da Bitrix24, acessem lá que vocês vão gostar. Beleza? Agora sim, vamos voltar para o vídeo. O que eu estudei, o que eu fiz para estudar para a ciência de dados e o que eu fiz para entrar de fato na área. Essa é uma parte bastante importante também, porque acho que muitos de vocês podem estar passando por esse momento ou ter essa dúvida também, que é o que eu tinha na época e não tinha muitos vídeos ou muito conteúdo assim que pudessem me ajudar naquela época lá. Então eu espero que isso aqui te ajude de alguma forma a você se tornar um cientista de dados, se é isso que você quer. Então o que eu fiz? Eu montei um planejamento para estudo mesmo. Então, como eu falei, eu fiz alguns cursos gratuitos e depois alguns pagos. Mas por que eu fiz isso? Porque eu fiz alguns gratuitos para entender
como que era a área, o que que era Machine Learning, o que que era Python, como que programava em Python. Então isso me deu, alguns cursos gratuitos me deram essa visão mais básica e mais geral do que era a área. E aí eu vi que eu me interessei de fato. E aí eu comecei a fazer alguns cursos mais específicos e pagos, como alguns no Coursera, e também um curso mais longo e pago também, que era na Terra, que era de Data Science e Machine Learning. Tudo isso me deu um conhecimento mais técnico para entrar na área. Só que eu sabia que para passar numa entrevista ou para passar numa triagem curricular, eu ia precisar de um pouco mais que isso. Foi aí que eu comecei a fazer o meu portfólio, então daí que vem a importância de um bom portfólio, porque eu comecei a criar um portfólio para mostrar para os recrutadores que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu sabia de fato aplicar a ciência de dados e modelos de machine learning em problemas reais e específicos da área. Bom, comecei a criar isso e a fazer aplicações para as vagas. Uma coisa que eu não fiz tão bem, mas que poderia ter feito muito melhor, era networking, tá? Então eu tinha muita dificuldade nisso na época, mas alguma coisa que eu aconselho vocês é, ao mesmo tempo que você estiver estudando e criando seu portfólio, você fazer um bom networking para facilitar ou para ajudar você a conseguir sua primeira vaga aí. Então, só dando continuidade aqui a essa minha linha do tempo, eu estava lá como engenheiro na CETESB. Hoje é meu último dia aqui na CETESB. Na verdade, são os meus últimos momentos aqui e eu estou muito feliz. Depois eu decidi mudar, comecei a estudar ciência de dados ali em 2020 e 2021. E em 2022 eu consegui as minhas primeiras propostas para trabalhar como um cientista de dados. E aí foi uma época assim que eu tive que pensar bem na proposta que eu estava recebendo, pensar também nas questões da CETESB. Lá eu trabalhava como um funcionário público e tudo mais, para no final fazer a decisão de sair da CETESB e entrar na First Tecnologia ali, que é do Grupo Santander, para trabalhar como cientista de dados. E foi isso que eu fiz. No final, quando eu tive que tomar essa decisão, como eu já estava muito bem pensado, eu já tinha pensado nos prós e contras, como eu já estava muito certo dessa minha decisão, não foi uma tomada de decisão muito difícil ali na hora de fato ali escolher sair da CETESB. Mas não vou dizer que foi fácil também. Foi mais fácil do que difícil, mas não foi totalmente fácil, né? Então, assim, eu já estava muito certo do que eu queria, já estava muito certo sobre os planos a longo prazo, então foi por isso que eu decidi sair da CETESB, deixar o funcionalismo público e entrar para a iniciativa privada como um cientista de dados em 2022, ali mais ou menos no meio de 2022. E ali no final de 2022 eu mudei de empresa e hoje eu trabalho em um dos maiores bancos aqui do Brasil como um cientista de dados também.